Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Como é que tá a situação do rubro-negro? Começou aquele quem fica e quem sai no Vitória. Eu quero um time mais de força, eu quero um time mais competitivo. A Série B exige isso. Vamos jogar em certos gramados aí horrorosos e tudo mais. Eu preciso disso. Então essa realidade é a realidade nossa hoje. 7 jogadores já deixaram o clube nesta semana. Com o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria terá que reestruturar o elenco e trabalhar com um orçamento mais enxuto. É óbvio que a gente tem que encontrar uma forma de ser competitivo na Série B. Eu tenho que encontrar. Vitória será competitivo. O que me leva a isso? O que eu estou trazendo de melhor de 2018 para 2019. Então eu acredito nisso, eu acredito que nós seremos competitivos. Emprestado pelo Curitiba, o volante William Correia pode voltar à Toca do Leão. O contrato de empréstimo com o Curitiba está retornando e será mais um atleta que, obviamente, se tiver alguma oportunidade, se ele tiver alguma, obviamente nós ouviremos e vamos fazer da melhor maneira possível. Para ganhar um fôlego financeiro, a diretoria rubro-negra ainda pode ter que se desfazer de algumas peças importantes, como o Neilton, que tem um salário elevado, e a grande promessa, Lucas Ribeiro. É um atleta em crescimento, né? Existe um potencial, você vai dizer assim, pô, é certo? Não, mas existe um potencial dele ser convocado para disputar o Sul-Americano. Isso dá uma janela, seleção brasileira, já foi convocado, isso tudo ajuda a valorizar. É claro que nós vamos privilegiar, não vamos aceitar qualquer proposta. Outra questão a ser resolvida é a renovação de João Gabriel, o único goleiro aprovado pela torcida até o momento. Eu vou esperar até o último jogo domingo, né? Tá. E a partir disso ele é um atleta que nos interessa. Entre idas e vindas, a única certeza, por enquanto, é que o Vitória vai ter um difícil trajeto na tentativa de retornar à primeira divisão já em 2019. Eu vou passar já para vocês, eu não tenho muito o que falar não, viu? Emílio, abre aí. Pode abrir. Silêncio total. Não dá para fazer na um hora de que nos silêncio. faltam as palavras, não posso fazer o comercial aqui não. Mas, Porque gente, a Série B precisa de força, precisa de vontade, precisa de garra. A Série A não, a Série A pode jogar de qualquer jeito. Ô Ju, como você sabe, o público da Bahia, principalmente você, torcedor do Vitória, eu sou extremamente otimista. Eu sou Vitória, Vitória, Vitória. Da última vez que aqui estive, eu disse, você é Vitória na primeira, na segunda, na terceira divisão. E acostumei a acreditar nas pessoas. Ricardo Davi é um sujeito educado, um sujeito fino, trata todo mundo muito bem, isso é fato. Mas está provado que de futebol ele não entende nada. Isso é cada dia que passa. Eu estive ao lado de Glauber Guerra no outro dia, vendo a montagem, e ele nos passou a impressão de que estava o departamento de inteligência do Vitória, uma coisa fantástica, maravilhosa e tal. Quando a gente foi ver os estagiários no departamento de meninas, né, contratando o Walter Bow, fulano e tal, quer dizer, a gente já viu que não tinha por onde ir. Aí vem agora 2018, o Vitória é rebaixado. Surge um monte de coisa, a gente também não vai querer jogar todas as pedras aqui agora, até porque não tem nem mais como atirar pedra, mas aí vem uma série de informações, quem mandava, tinha uma terceira pessoa que não pertencia ao Vitória, mas que dava as ordens lá dentro, né, que diziam coisas que podia ou que não podia fazer. Independentemente disso, o torcedor ficava esperando. O próprio técnico, os técnicos que caíram, pediram os jogadores sim, e quem está no dia a dia do Vitória tem no tratamento, consegue conversar com os técnicos, pedia jogadores tais, dizendo, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Vamos trazer esse que pode. Mas que pode não vai resolver. É o caso, por exemplo, de Gilberto, que podia ter levado, não levou, mas trouxe Walter Bow para se gastar, como dizem por aí, porque não passaram informação, Vitória não divulga isso, que se gastou $1 milhão para trazer Walter Bow. De luva. De luva. $1 milhão para o cara que não fez um gol, nem de barriga. Aqui, eu tô aqui, jogador de peso. Se eu entrar em campo, eu faço gol, aqui de barriguinha, assim, eu faço. Mas o Walter Bow nem assim fez. Sem contar... Diga, não, pode seguir. Depois. Nem assim fez. Aí você vai ver os laterais do Vitória. A maioria que chegou até aqui, nada. Todos reprovados.
Zagueiro caro. Tem zagueiro de 200 mil reais aí. Zagueiro de 200 mil. E a base com bons zagueiros. Né? Mas não, vamos trazer Aderlan, porque Aderlan é muito bom. Juan Renato. Contrato até quando? Contrato até 2020. Juan Renato. Né? Mas jogador tiro para salvar a equipe do Vitória. Não vou nem falar dos demais, porque aí é besteira e é perda de tempo. Mas o que a gente acha disso aí, até em função dessa caixa de ressonância que é a imprensa e que a torcida acredita e confia muito, é que, infelizmente, lamentavelmente, não acredito que no ano em que o Vitória vai completar 120 anos, que deveria ter um motivo para uma festa, etc, vai ser um ano bom. Até porque eu saí da coletiva e foi pela primeira vez, eu deixei o Vitória com a certeza de que as coisas não vão ser boas para 2019. Quando eu perguntei para o presidente, mesmo com as reclamações do torcedor, da imprensa, dos jogadores contratados pelo seu gestor de futebol, que será que é gestor, né? Porque gestor de futebol é muito mais do que ele é, mas enfim. Como é que fica? O senhor vai insistir em mantê-lo? Não vou, porque ele tem experiência de Série B, porque ele tem experiência do Internacional, porque ele conhece muito mais do Vitória do que qualquer um. Eu aí joguei a toalha. Não, estou jogando a toalha porque não acredito mais em qualquer coisa que venha da diretoria do Vitória nesses bolsos. Lamentavelmente, olha, quem está falando sou eu, que sou uma pessoa extremamente otimista e acredito muito nas pessoas. E tem um detalhe, né? O detalhe é que você vê uma sucessão de erros durante o ano de 2018. Aí você vê desde a escolha do primeiro diretor de futebol, a escolha de jogadores equivocadas, e você vê não só um cenário de um time caiu, precisa resolver agora a situação, tirar ou desinchar a folha, porque o Vitória não vai ter condição financeira de manter a maior parte dos jogadores que estão aí, se reinventar, contratar jogadores, ser mais eficiente na contratação, mais eficaz, e aí você, quando você analisa o histórico de 2018, você não percebe isso, aí você vê um agravante dentro desse cenário. Qual é o agravante? O Vitória, além de ir para a Série B, diferente daquela transição que o Bahia fez, de que todos buscaram apoiar, o Vitória vive um momento conturbado politicamente. Hoje a política no Vitória é mais forte, o clima político pesado é mais forte do que a própria ineficiência das contratações desse ano. Pelo menos nos últimos 3 anos isso, né, exatamente. Essa questão política no Vitória. O que deixa a gente mais preocupado, né, para o ano de 2019. E o colega que falou agora do lado, já escapando do radar, o Manuel Gomes falou, de Erasmo Damiani. Eu tinha até esquecido, o Erasmo Damiani começou o erro lá atrás, veio Pedro Botelho, né? O Bruno Gomes, que nem jogou e foi embora. Uma associação de erro. O técnico Wagner Mancini pedia as contratações, como o Emílio falou, não foi atendido. O Carpegiani teve pouco tempo, porque a janela estava fechando, só deram para ele o Fabiano. E eu acho que o último pecado, que ele teve uma sucessão de pecados aí, o seu Ricardo Davi, eu acho que o último foi deixar que os jogadores derrubassem o técnico Carpegiani. A partir do momento que teve sim, tem gente que vai dizer que é mentira, teve sim. É notório, né? Os jogadores derrubaram sim o técnico Paulo César Carpegiani, alguns jogadores, era para ele chegar e lá não ceder à chantagem. Chegar, já que esses jogadores que estão pedindo, afastar esses jogadores e colocar os jogadores do Sub-23 e Sub-20. Eu garanto que a torcida do Vitória ia abraçar essa decisão e ia estar colado com o presidente, com a diretoria neste momento, não. Cedeu à chantagem, colocou o João Bussi, que eu acho que é um treinador promissor, colocou ele ali na fogueira, ele não tinha como administrar. Eu fiquei, assim, decepcionado. João Bussi está na base, conhece os jogadores da base e não dá oportunidade aos jogadores da base. Ficou os mesmos jogadores que estavam atuando anteriormente. Cedric não foi no jogo, teve que colocar Rodrigo Andrade improvisado. Então não era para ceder chantagem, era para chegar, meu amigo presidente, aqui sou eu, vocês rua, fora do Vitória. Mas isso aí é o retrato da falta de comando que aconteceu durante todo o ano. Nunca, jamais ele ia ter essa postura. Não é perfil dele. Isso que o Glauber está falando aqui, nós que estamos todos os dias no Vitória, e eu acho que quase 90%, eu, Glauber enfim, 90% a gente sabia disso e conversávamos, será que ele não vai tomar nenhuma atitude, será que ele não vai fazer nada? E esse processo de vitimização, olha, não porque eu peguei o clube, peraí, meu amigo, você pegou sabendo tudo isso, vai no banco, toma dinheiro, tira dinheiro do bolso, empresta, agora contrata, então se permitiu, desde o Baiano, que tudo isso acontecesse. Tem mais.
Não venha com essa história de que Carpegiani veio aqui, descobriu o talento. Não, eu estava lá, Glauber estava lá, no dia que ele fez um treino com sub-20 e os meninos deram uma goleada no time profissional. Deram uma goleada. Quando o Carpegiani viu, falou assim, ó, você, passe pra cá. Quer dizer, foi um machado de um jogo, de um treino. Mas coisa que a gente que está lá o tempo todo já falava de Luan, de Lucas, de Léo. Léo Ceará nem tanto porque estava lá, se o time de Aracaju passasse para a próxima fase, nem viria para cá. Mas os jogadores de Matheus Padilha, que está lá há muito tempo e é um belíssimo jogador, podia estar na seleção brasileira. Todos esses jogadores a gente conhece, que a gente vê lá todo dia. Mas não adianta falar com o presidente, até porque eu acho que o presidente do Vitória não manda em nada. Porque todo diretor que chega, manda. Chegou o Jorge Macedo lá, é o dono, fecha treino, não abre treino, eu quero isso, não quero aquilo, não quero o jogador falando. Lamentavelmente, não há política do Vitória. E o torcedor torce pro Vitória por quê, Gil? Pela paixão. E paixão é futebol, time bom, time forte, ganhando, vencendo e dando alegria pro torcedor. A gente vê uma diretoria que é reprovada, porque o time é rebaixado, que não conseguiu fazer uma contratação, no mínimo, coerente, que eu tô sendo bem fofinha utilizando essa palavra. E o diretor é mantido para montar o time do ano que vem. Agora eu quero saber o que ele vai fazer com os argentinos. Fala aí, Ricardo Davi. Os jogadores, né, que vieram da Argentina, eles vieram num cenário, né, eles vieram para jogar no Brasil, um time de Série A e tudo mais. Vão estar agora num time de Série B. Serão chamados para conversar, saber se permanece o grau de motivação, né, se há uma expectativa deles de fazer diferente dentro desse novo cenário que nós estamos, que é um cenário que exige sacrifício. Vai ser um cenário que vai exigir entrega. Eu diria que faz parte daquele contexto de você conversar e, se não acharmos que são adequados para esse novo desafio, seguramente vamos, né, envolvê-los em alguma negociação. São jogadores que seguramente têm mercado no seu país, vieram de boas temporadas onde passaram, né, Boca, o Racing, enfim. Não são jogadores que vieram de segunda divisão, são jogadores que vieram de times tops da Argentina. Eles têm um passado, vamos dizer assim, que os qualificam para voltar ao futebol argentino, por exemplo. Eu fico até com vontade de rir, sabe? Porque parece que ele fala brincando. Tem mercado aonde? Tem mercado aonde, pelo amor de... Só no Vitória, que não enxergou que esses jogadores não tinham condições nenhuma de disputar um campeonato brasileiro. Não é nenhuma questão, Emílio vai colocar aí depois, inclusive questão de contrato e tudo mais, mas não é nenhuma questão só técnica, porque técnica é notória. A gente viu que não são jogadores para atuarem no Vitória. Mas por uma questão financeira, o Vitória na Série B não tem condição de manter esses jogadores. Claro. Não tem jeito. Eu vou utilizar a expressão que Juliana viu, vou utilizá-la. Me apropriava o Marcelo Luiz, ele é um pândego. Ele é um pândego. Vê no dicionário o que é um pândego. Olha, você falou do mercado, que o garoto tem ou não, ele não tem mercado em canto nenhum. O cara sai do futebol da Argentina, vem pro futebol do Brasil, jogar na Série A do brasileiro. Ah, mas estava no Boca Juniors, não aconteceu, vai acontecer em canto nenhum. Agora, a sorte do Vitória é que os empresários já estão aí conversando com o Vitória e tem interesse em retirar os jogadores daqui e levar para lá. E deve rescindir aí com o Walter Bou e com o Marcelo Meira, são os dois primeiros argentinos que já podem, até porque o Benítez está machucado. Vamos ver, né? Vamos ver a única novidade é a renovação de João Gabriel aí, que já está praticamente fechado, o goleiro. 3 temporadas, o Vitória vai exercer a opção de compra. Depois de testar 5, né? Depois de testar 5, um vingou. Chega...